Tokyo Vice é tão boa que me fez até retomar o canal do Cine Alerta no YouTube. Pois é, a gente tá de volta. Meu nome é Alexandre Luiz e esse é o canal do Cine Alerta. Nas últimas semanas eu planejei, pensei, escrevi alguns roteiros e finalmente decidi trazer o canal do Cine Alerta de volta. E eu ia começar a gravar alguns vídeos nesse fim de semana que eu tô gravando esse aqui. Só que aí o HBO Max estreou Tokyo Vice. Pois é, não tem como assistir ao piloto e não querer vir imediatamente aqui gravar alguma coisa, falar sobre a série, falar sobre essa estreia. Os 3 primeiros episódios estão disponíveis já no HBO Max. Eu assisti e vim aqui dar um pouquinho da minha opinião sobre essa série, que promete bastante. Ela vai ter 8 episódios, estreou aí no HBO Max na última quinta-feira, no dia 7 de abril, e traz uma série produzida pelo Michael Mann. Michael Mann também, que dirigiu o piloto. E é por isso, praticamente, que é tão interessante, é tão bom. Eu não sei se é porque eu estava com muita saudade de ver algo novo dirigido pelo Michael Mann, afinal faz bastante tempo que ele não faz nada para cinema ou para TV. A última investida dele para TV, inclusive, foi na HBO e não deu muito certo, né? A série Lucky, que falava sobre corridas de cavalo, apostas, né? O mundo das apostas nas corridas de cavalo, ela ficou apenas em uma temporada porque, desculpa o trocadilho, o Michael Mann não teve tanta sorte assim. A série teve alguns problemas ali com cavalos que precisaram ser sacrificados e aí pegou tão mal que a HBO precisou cancelar na primeira temporada. Uma pena, a série era bacana, tinha o Dustin Hoffman, um elenco excelente, uma boa direção também, o Michael Mann estava bastante envolvido no projeto, mas infelizmente não deu certo. Tokyo Vice é uma série baseada num livro de mesmo nome, escrito pelo jornalista Jake Edelstein. O Jake Edelstein, inclusive, é o personagem principal, vivido aqui pelo Ansel Elgort. O primeiro episódio, como eu falei, tem a direção do Michael Mann, e ele traz toda a sensibilidade artística dele para contar uma história sobre um personagem muito característico das outras histórias que ele já contou, de outros roteiros que ele já escreveu e de outros filmes que ele já dirigiu. Quem conhece a filmografia do Michael Mann sabe como ele prefere personagens obcecados por alguma coisa. Seja cometer um roubo, prender bandidos, descobrir alguma conspiração por trás de uma grande empresa. É isso, né? O Ansel Elgort aqui interpreta o Jake Edelstein exatamente como um personagem do Michael Mann. Um sujeito introspectivo, que está num lugar que não o aceita muito bem, que não o acolhe muito bem, afinal de contas ele é um americano, em Tóquio. E a série deixa bastante claro como que os japoneses não gostam muito dos imigrantes, principalmente dos gringos, dos americanos, que parecem chegar lá para tentar tomar o lugar deles em alguma coisa. E o Ansel Elgort, nesse sentido, faz exatamente esse tipo de personagem, porque ele é um jovem jornalista que chega ali para entrar num jornal, num dos maiores jornais do Japão, que nunca teve um estrangeiro dentro de sua redação. Quando ele finalmente consegue entrar no jornal, ele se depara com uma situação que ele não estava esperando, né? Eu acho que ninguém, na verdade, esperaria essa situação. Você entra para fazer a diferença e de repente percebe que você só vai ser mais um por enquanto, fazendo cobertura de notícias que ele não considera relevantes e gostaria de fazer cobertura de notícias que realmente fizessem ou causassem um grande impacto no público e também na carreira dele. Afinal de contas, ele é um jornalista bastante ambicioso. Nessa busca por algo relevante, ele encontra numa história envolvendo alguns suicídios e alguns crimes, algo que chama a atenção dele. E aí é que começa realmente a história, com o personagem se envolvendo numa trama que envolve a máfia japonesa, a polícia e o próprio jornal onde ele trabalha. A polícia, nesse caso, é bem representada aqui pelo Ken Watanabe. E aqui ele faz um policial que também é um personagem típico do Michael Mann, porque ele também está buscando fazer a coisa certa, que é, no caso, incriminar a Yakuza, no máximo que ele consegue também, porque ele sabe que ele pode ir até certo ponto, mas dali ele não vai passar. Mas pelo menos no ponto que ele gostaria de chegar, ele está tentando, e por isso ele encontra no personagem do Ansel Elgort, né, no Jake, a chance de levar essa investigação à frente. O que mais me chamou a atenção, principalmente no piloto de Tokyo Vice, né, no episódio que é dirigido pelo Michael Mann, é como a série tenta subverter algumas expectativas do público em relação ao tipo de personagem do Ansel Elgort. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, você já deve ter pensado, poxa, mais um Salvador Branco, né? Mais um personagem com aquela típica superioridade norte-americana, né?
Pois é, o texto tem um pouco disso, mas aí ele subverte a expectativa e mostra que a gente que está assistindo e pensando isso, a gente está tão errado quanto o próprio personagem Jake Edelstein. Um dos momentos mais interessantes e que imprime isso muito bem, e que é mostrado com uma competência muito grande pelo Michael Mann, é logo no comecinho do piloto, quando o protagonista está participando de um processo seletivo. Ele está lá fazendo uma prova e de repente ele termina todas as questões da prova. E aí o espectador naturalmente vai pensar exatamente isso que eu comentei. Poxa vida, né? Ele está no meio ali de vários personagens, de vários japoneses que devem ter estudado anos para fazer aquela prova, e ele terminou primeiro que todo mundo. Nossa, o personagem americano realmente superior que todo mundo, né? Pois é, lê do engano, porque ele percebe que ele deixou a última folha completamente sem resposta. E aí ele vai entregar a prova pensando, né, que falhou miseravelmente, afinal de contas não conseguiu perceber que a última folha também tinha perguntas e deixou tudo sem resposta. Michael Mann cria toda uma sequência para depois mostrar como a gente está completamente errado e como ele também estava completamente errado em se achar tão superior num lugar em que ele nitidamente não compreende totalmente. Tem alguns momentos na série que são realmente memoráveis no primeiro episódio. Um deles envolve ali a aparição de um corpo no meio de um lugar ali na cidade, e a forma como o corpo vai sendo revelado aos poucos com um cruzamento de trens atrás do cadáver, e aí os trens vão entrando, parece que estão entrando na cabeça deles, estão se cruzando lá atrás. Um negócio assim, muito estiloso e típico de um diretor que sabe exatamente o tipo de história que está contando, da forma como ele quer imprimir esses personagens como seres que fazem parte de um organismo vivo, de um organismo pulsante que é a cidade de Tóquio. Nestes 3 primeiros episódios, a série desperta o interesse do espectador com um recurso bem interessante. Ela pega pequenos momentos envolvendo alguns coadjuvantes e coloca ali no meio da trama, fazendo você se perguntar o que está acontecendo, e começa a dar algumas respostas no episódio seguinte. No episódio seguinte ela faz o mesmo, pega um outro personagem, coloca ali alguns momentos envolvendo esse personagem para dar respostas no próximo episódio. Assim a série vai mantendo a atenção do espectador. É um recurso que também faz muito sentido para o próprio personagem, né? Para o próprio protagonista. Porque ele também não conhece muito bem aquele lugar e ele também está descobrindo aos poucos os segredos de Tóquio, os segredos daquela cidade, que a cidade, inclusive, quase se torna um personagem aqui, porque os mistérios que ela reserva para esse personagem, para esse protagonista, vão sendo de fato revelados aos poucos. E assim também fazendo com que o espectador se sinta um pouco no lugar do protagonista, descobrindo aos poucos coisas que às vezes ele até acha que sabe, mas que depois ele percebe que não é exatamente da forma como ele pensa. Como nada aqui é dado de mão beijada, nada é entregue sem pelo menos ter uma troca, e isso é uma coisa comentada em vários momentos ao longo desses 3 primeiros episódios, a série acaba optando por uma cadência mais lenta. Ela não é uma série de ação, ela não é uma série cheia de momentos movimentados. Ela é uma série, como o americano gosta de dizer, slow burning, ou seja, ela vai realmente entregando aos poucos. Ela vai mostrando aos poucos a que veio. O próprio encontro entre Jake e o personagem vivido pelo Ken Watanabe só vai se dar no 3º episódio. A gente acompanha os dois, a gente percebe que os dois estão investigando o mesmo caso, eles inclusive estão em determinado ponto no mesmo local, mas o encontro, as conversas, a relação que se dá entre eles, de cumplicidade e de um começo de uma amizade, a gente só vai acompanhar mesmo, a gente só vai saber que existe no 3º episódio. Embora a série já mostre pra gente que isso é um fato. Os dois são amigos. Porque no primeiro episódio, a primeira cena é um salto no futuro, em que os dois estão atuando juntos, dentro de uma missão ali. No meio dessa missão, a gente volta para 1999, que é quando a série se passa, para começar a conhecer essa trama. Então não tem nenhum momento ali, a série não vai buscar mostrar um perigo que o personagem do Jake Edelstein possa sofrer em risco de vida, porque a gente sabe que no futuro ele está vivo. A gente viu ali no começo. Só que toda a jornada que leva ele para aquele ponto, essa é a estrutura da série. Mostrar como que ele chegou até ali e talvez dali mostrar o que vai acontecer. Porque ali realmente a gente fica pensando para onde que vai.
que esse personagem vai fazer e o que pode acontecer com ele por conta da investigação que ele está conduzindo. Uma série cheia de estilo, bastante envolvente e com personagens muito interessantes. Essa é Tokyo Vice. Se você estava procurando uma série com essas características, aproveita. Os 3 primeiros episódios já estão disponíveis, os próximos ficarão disponíveis nas próximas semanas e aí a gente volta aqui para comentar. Eu pretendo voltar para comentar, continuar falando sobre a série por aqui. Será que ela vai se manter nessa qualidade? Será que não? Será que vai cair? Bom, só o tempo nos dirá e agora, pelas próximas semanas, a gente tem uma boa série para acompanhar. Vai conferir ou já conferiu Tokyo Vice? Deixa aí na área de comentários, eu quero saber a sua opinião sobre a série também. E aproveita, fala pra gente qual o seu filme preferido do Michael Mann. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilhe e ajude a espalhar o nosso conteúdo por aí para que a gente continue produzindo mais vídeos como esse. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva e marque o sininho aí para ficar ligado em todas as nossas novas atualizações aqui no canal do Cine Alerta. É isso, até a próxima!